que dá pra fazer com um salário mínimo? Moral comer, escolhe um, galera. Você acorda com R$ 1.804 no mês. Parece muito, até você sentar e colocar no papel. Começa com comida. A cesta básica mais barata em São Paulo, segundo o Procon SP, tá em R$ 1.364, galera, e 39 centavos. Só comida essencial. Nada de carne, nada de refrigerante, nada de lanche fora de casa. E aí, se você decide comer, sobram apenas R$ 439. Tiago, mas e o aluguel de casa? O que eu faço? Essa conta não fecha. Um cômodo simples, sem reboco, em Paraisópolis, hoje tá entre 800 e 950 reais. Ou você come ou você dorme num teto. Os dois, com dignidade, infelizmente, não dá. Essa escolha não é simbólica, ela é diária, é a realidade de quem vive com o mínimo. As contas que chegam sem pedir desculpa. Agora entra o básico, tá? Água e luz juntas custa em média 240 para uma casa pequena. Sabesp mais Enel. Gás, R$ 105 o botijão, galera. Transporte público só para ir voltar do trabalho, 280 no mês. Para quem tem filho pequeno, fralda, R$ 80, leite em pó, 75, detergente, sabão em barra e papel higiênico, mais R$ 50. Remédio para pressão alta, meu Deus, muito comum em trabalhadores braçais, R$ 56 lá na farmácia popular. Somando isso, só nas contas e cuidados essenciais, você passa de 800 reais. E sem falar no aluguel, sem falar em lazer, sem falar em celular, internet e roupa. O salário mínimo não paga a vida, ele paga só a continuação da sua rotina, meu querido. Não sobre, quando falta, vira dívida. A Datafavela mostrou que 72% dos moradores de periferia usam cartão de crédito para comprar comida. E isso não é luxo, é simplesmente a realidade de todo brasileiro. É desespero, galera. O salário mínimo não segura o mês, então a alternativa é o parcelamento. Só que o parcelamento não tem compaixão. A dívida cresce, o crédito diminui, o score cai e a humilhação vem junto. Nome sujo, cobrança por ligação, juros de 14% ao mês no rotativo. Segundo o Serasa, 4 em cada 10 brasileiros que vivem com até um salário mínimo estão negativados. Não por excesso, tá, galera? Fiquem calmos. Mas porque o que eles ganham não dá conta do mínimo. Quem ganha o mínimo vive sem escolher. Viver com salário mínimo não é só ganhar pouco, é não ter opção. Você não escolhe onde morar, você aceita onde cabe, não escolhe o que comer, você compra o que ainda dá. Não escolhe sair, você conta moeda para ver se dá para pegar ônibus, não escolhe estudar, você chega cansado demais. Não escolhe o que sonhar, porque o sonho precisa esperar o aluguel ser pago. O salário mínimo não é um plano de vida, ele é uma cerca, um limite. Quem vive com ele não toma decisão nenhuma, só apaga incêndio. E o pior de tudo, começa a achar que essa vida é um estilo de vida real. Mas isso não é viver, galera. É simplesmente o que todos nós estamos acostumados. É sobreviver. E, por sinal, sobreviver muito mal, galera. O que dá, então, para fazer com um salário mínimo? Dá pra trabalhar, mas o dia inteiro, viu? Trabalhar você consegue, mas descansar, você nunca vai descansar. Com 1.804 no bolso, o que dá pra fazer de verdade? Dá pra sair de casa às 5h30 da manhã, pegar 2 ônibus, bater o cartão às 7 horas e voltar às 20 horas da noite. Dá pra aguentar mais de 10 horas todos os dias e torcer pra nunca adoecer, porque se você falta, o dia nunca será pago. É, galera, a carga média de trabalho no Brasil pra quem ganha até um salário mínimo é de 9 horas e 48 minutos por dia, segundo o PNAD. Isso sem contar que em São Paulo o deslocamento passa das 2 horas e 40 minutos. Com esse salário, o que você compra é uma vida sem tempo. Sem tempo para cuidar do corpo, sem tempo para ver o filho crescer, sem tempo para descansar de verdade. Dá para trabalhar, mas só isso, viu? Mais nada. Não se iluda. Dá para pagar o INSS, mas não dá para se aposentar. Pessoal, muita gente ganha o salário mínimo, contribui pro INSS com a esperança de aposentar lá na frente. Só que hoje, o valor da aposentadoria básica também é um salário mínimo. Ou seja, você contribui 35 anos e quando finalmente volta para 1.804. Engraçado, né? Só que com mais remédio para pagar, mais conta médica, menos energia e menos apoio. Segundo estudos da FGV, lá em 2024, 61% dos aposentados que vivem com um salário mínimo precisam de ajuda de parentes para fechar o mês. Dá para pagar o INSS, mas não dá para viver de volta disso, não. É um ciclo onde quem contribui com o mínimo recebe o mínimo até o fim. Galera, dá para aceitar, mas não dá para subir, né? Com o salário mínimo dá para manter um trabalho. Você aceita uma vaga como atendente, ajudante, auxiliar ou até operador. Mas aí você quer crescer.
e aí descobre o salário mínimo não tem escada. O economista Ricardo Paz de Barros explica que o salário mínimo no Brasil serve como teto psicológico de valor, ou seja, quem começa ganhando 1.804, galera, tem mais chance de continuar ganhando parecido pelos próximos 10 anos. Mesmo mudando de empresa, é um tipo de rótulo invisível no mercado. Você entra pelo mínimo e fica preso no raso. Dá pra entrar, mas sair exige quebrar o que o sistema espera de você. Dá pra seguir o roteiro, mas o final é sempre o mesmo. Com o salário mínimo dá pra seguir tudo o que simplesmente te ensinaram. Você estuda numa escola quebrada, passa curso técnico gratuito, arruma um trampo, é pontual, não reclama, e aguenta e tá tudo certo. E no fim, você descobre que o resultado é esse. Trabalhou 40 anos e não tem casa própria, não tem reserva nem saúde mental. A lógica é muito clara. O sistema brasileiro não recompensa esforço lá na base, lá embaixo. Recompensa herança, capital, rede, sobrenome. Para quem entra pelo mínimo, o máximo geralmente é o mínimo ajustado. Dá para seguir o script, mas o final já é escrito, ele não é feliz. A escassez como prisão psicológica. Você está vivendo no automático e nem percebeu a armadilha invisível da escassez. A verdade é que ninguém quer encarar. O Brasil de 2025 ainda convive com milhões de trabalhadores vivendo com menos de R$1.500 por mês. Uma renda que não garante segurança alimentar, muito menos estabilidade emocional. O que isso causa, tia? Um colapso silencioso. As pessoas não conseguem planejar o futuro. Estão sempre tentando, como dito anteriormente, apagar o incêndio. Todo dia. Segundo estudos recentes, o estresse financeiro crônico está ligado a distúrbios emocionais, ansiedade laboral e adoecimento psíquico coletivo em contexto de pobreza. Em outras palavras, quando a pessoa vive preocupada o tempo todo com o dinheiro, a cabeça fica sobrecarregada, aumenta a ansiedade no trabalho e até as pessoas ao redor acabam ficando mal também, principalmente em lugares onde já falta recursos. O efeito da escassez no comportamento. Quanto mais pobre você é, menor é seu horizonte de pensamento. E isso não é burrice, tá, galera? É neurociência. A pobreza escolhe o horizonte psicológico. Você deixa de pensar nos próximos 5 anos e começa a pensar no que vai comer amanhã. E é muito lógico, né? Eu tenho que pensar no que vai acontecer amanhã, porque se eu não penso, eu passo fome. Isso afeta as suas decisões de longo prazo, seus investimentos emocionais, suas relações e até a sua saúde. Pesquisas mostram que a escassez reduz a capacidade cognitiva em até 13 pontos de QI. O equivalente a passar a vida com sono. A maior armadilha é mental. Escassez não é só falta de dinheiro. É uma lente mental que te faz ver tudo sob urgência. Ela rouba a sua atenção, seu foco e seu senso de valor próprio. Isso explica por que tantos brasileiros rejeitam oportunidades que exigem tempo. O cérebro escasso busca alívio imediato e não crescimento futuro. Quem vive na escassez não pensa em propósito, pensa em sobrevivência. Estudos da UFRN de 2025 mostram que jovens do Nordeste, ao viverem em lares marcados por precariedade, antecipam a entrada no mercado informal em vez de buscar formação acadêmica, quebrando a crença. Pobre é quem quer. Essa frase é ignorante. Quem diz isso nunca entendeu neurociência nem comportamento social, comportamento da sociedade. A escassez molda comportamentos automáticos, normaliza a autossabotagem e isola as pessoas de novas possibilidades. Quando você diz fulano é preguiçoso, entenda, o cérebro dele pode estar em modo sobrevivência. Isso bloqueia a criatividade, o aprendizado e até o autocuidado. Algumas pesquisas de Jéssica Marques Santos, lá em 2024, apontam que o salário mínimo tem efeito direto na autoestima e percepção de valor de indivíduos em situação de vulnerabilidade. E agora, uma pergunta. Se você tivesse que viver com um salário mínimo hoje, o que você deixaria de sonhar? Porque é exatamente isso que acontece com milhões de brasileiros. Eles param de sonhar, param de planejar e aceitam o mínimo como destino. O que dá pra fazer com um salário mínimo? Dá pra seguir, mas sem sair do lugar. Você trabalha, mas não constrói. Todo mês o mesmo ciclo. O salário cai, as contas sobem e o que era 1.804 já vira pó antes do dia 10. Você tenta planejar, tenta guardar, tenta economizar, mas nada se encaixa. Você não tem reserva, não tem plano B, nem seguro, nem investimento, nem colchão. O dinheiro entra e sai e você fica no mesmo lugar. Você trabalha, mas o salário não vira nada de concreto. Não vira reforma, não vira carro, não vira faculdade. É só dinheiro de giro e sua vida no fim virou isso, uma vida que só gira e gira e gira e ponto. Sem avanço, sem folga, sem progresso, cara. Você aguenta, mas seu corpo cobra. A saúde vai lá pro fundo da fila. Ah, tô com dor de cabeça. Boa assim mesmo, né? Fazer o quê? Coluna travada? Vai pro batente. Mão na massa. Ai, meu dente tá doendo demais, Thiago. É só você comprar um analgésico lá na farmácia. R$6,50 e tá tudo certo. Você para de se cuidar. Para de fazer exames. Para de ouvir o corpo. Até ele te derrubar. E quando ele te derruba,
ou você não tem plano. E detalhe, nenhum dinheiro para um convênio particular. Corre lá pro SUS, espera mais 4 horinhas só para você ser atendido. Volta com o anti-inflamatório e a recomendação fica de repouso. Mas quem ganha o salário mínimo não pode parar. Vocês sabem disso. Porque se parar, o aluguel não espera, a criança não espera, a dívida não espera. Você segue mesmo doente, mesmo quebrado. Você finge que tá tudo bem, mas eu sei que não tá. Não tá e não tá. Você sorri no ônibus, brinca com um colega no serviço e bora, vamos que vamos, tá tudo certo. Mas quando chega em casa, é só o silêncio e cansaço. A cabeça não para, você pensa em tudo que tá faltando, tudo que queria fazer e não consegue. O presente de aniversário que não deu, o curso que queria fazer, a casa que nunca vai ser sua, a sua vida virou contentação. Você cortou tudo que dava, já não pede delivery, já não sai, já não compra roupa, já não sonha. E mesmo assim falta, ninguém vê, porque todo mundo também tá fingindo, ninguém quer parecer fraco, mas todo mundo tá afundando junto. Dá pra continuar, mas a que custo? O que dá pra fazer com o salário mínimo? Dá pra acordar todo dia no mesmo horário, pegar o mesmo ônibus, fazer o mesmo trabalho, voltar pra casa, contar moeda, dormir cansado e repetir tudo amanhã. Você sobrevive. Você já acostumou com isso. Mas eu tenho que te contar que sobrevivência não é vida. E o custo de continuar nesse ciclo não é só financeiro, é mental, é físico, é emocional. É o custo de olhar pra trás e ver que passou 10, 20, 30 anos e quase nada mudou. O salário mínimo te permite seguir, mas não permite sair. E se você não sair por conta própria, ninguém vai te tirar.